Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra o nazifascismo, as imbecilidades e as estupidezas. Alegrias, alegrias, vençamos a morte com seu cortejo de horrores. Na sua campanha, na sua saga para sabotar a ofensiva contra a Covid-19, para sabotar o processo sanitário de saúde do povo brasileiro, para levar mais milhares de brasileiros à morte, o genocida Jair Messias Bolsonaro pede que todos retirem as máscaras. Todos que já foram vacinados ou que contraíram o vírus devem retirar as máscaras. Ele insiste, ele persiste em sabotar todas as recomendações saudáveis sobre saúde, sobre o combate ao vírus Covid-19. Tirem as máscaras. Depois disso, voltou logo em seguida atrás e disse: é o ministro da Saúde quem vai dizer isto. E provavelmente o ministro da Saúde, o Queiroga, que no fundo é uma máscara de Bolsonaro. É uma máscara que Bolsonaro usa para dizer que tem um ministro da Saúde, quando na verdade quem determina a saúde do país, como vai ser, é Bolsonaro. Então provavelmente esse ministro da Saúde é que vai determinar o que Bolsonaro já determinou. A máscara. A palavra máscara, na verdade, em latim, é persona. No teatro dá origem a personar e a personagem. A palavra latina que significa personar, ou seja, soar através de. Por isso se usava as máscaras, para que através delas o som fosse propagado. No teatro. Persona, em psicologia, é que tipo nós oferecemos na convivência social. Neste momento aqui, como vendedor de automóveis, eu tenho uma máscara, eu coloco um tipo de rosto para vender carros. Em seguida, em casa com a minha mulher, eu coloco um outro rosto para seduzi-la ou para criar um clima ruim dentro de casa. Logo depois, no futebol, como torcedor, é outra máscara como torcedor. É outra persona. As personas são diversas. É um tirar e colocar de persona. Tira máscara, máscara sobre máscara. Todos nós usamos isso no dia a dia, dentro da psicologia. Mas o governo Bolsonaro tem uma coisa muito importante. Faz cair todas as máscaras. Todas dos personagens que compõem este governo. São todos desmascarados. Os sacerdotes fundamentalistas, quer católicos, evangélicos ou o que quer que seja, sacerdotes que vendem feijão milagroso a R$1.000, ou que vendem água consagrada para combater o Covid-19, as máscaras caem e a gente vê os charlatões que se escondem por trás disso. Generais que jamais venceram uma batalha são condecorados com Ordem do Mérito da Defesa. Andam pendurados, parecem o Zé das Medalhas. O Zé das Medalhas de Roque Santeiro. E as máscaras caem. Não passam de militares medíocres, incapazes, inclusive, de ter competência nas tarefas para que são designados. Haja à vista o general de logística, Pazuello, que de logística não realizou nada no Ministério da Saúde. Nem as reuniões de saúde ele ia. Os outros resolviam por ele. Caem as máscaras dos militares, as máscaras do democratismo, as máscaras de que nós não fazemos parte da política. Fazem parte, sim. Está aí o general Vilas Boas, o general Braga Neto, o general Pazuello, todos enfiados na política. E as máscaras vão caindo. Caem as máscaras da Copa América, do Conmebol, da CBF. Caem todas as máscaras, vão caindo. Esse governo tem isso de bom. Por mais que retirem personas, as máscaras caem. Não permanecem as personas. Na verdade, não há motivo para retirar a máscara, porque não tem outra máscara para colocar no lugar. Bolsonaro não tem máscara. Aquela cara que ele usa, a persona que ele é
é ele mesmo. Ele não tem duas caras, ele é aquilo. Ele não tem máscara. Por isso que ele pede que tirem as máscaras. Porque se ele não tem máscara, por que os outros vão usar máscara? O Queiroga, por exemplo, assume um ministério onde ele não tem autonomia nenhuma e diz tenho autonomia. E obedece ao Bolsonaro. Isso é uma máscara. É um cardiologista, é um médico, e que não retirou ainda do Ministério da Saúde o kit da cloroquina. É outra máscara. Sacerdotes fundamentalistas que falam em Deus e cristianismo e que apoiam um governo que faz arminha e que diz que bandido bom é bandido morto. É outra máscara. Militares que dizem defender a democracia e que apoiam atos antidemocráticos e o fechamento das instituições democráticas. É outra máscara que cai. E assim as máscaras vão caindo todas. Esta é a grande vantagem do governo Bolsonaro. Até o seu vizinho do lado, que usava uma máscara de democrata, de simpático, de gentil, mostrou seu lado odioso, raivoso, tirou a máscara que usava de gentileza, bondade e educação e transformou-se nesse nazi fascista que você tem hoje ao seu lado. Seu colega de trabalho. Caem todas as máscaras. Bolsonaro não precisa dizer nem pedir que retirem as máscaras. As máscaras já caíram desde que ele assumiu. Mas as máscaras contra o Covid nós devemos continuar a usar. Ignorar este apelo mortal, letal, fatal de Bolsonaro, o tal. Aliás, falando em o tal, ele não tem respeito por ninguém, nem pelo mascarado ministro da saúde dele. Quando ele diz em público, eu conversei com um tal de Queiroga, sabe quem é um tal de Queiroga? Um tal que é um ministro da saúde. Eu, se fosse ministro da saúde, fosse me referir do nome assim, um tal de bem-vindo, eu pediria demissão na hora, porque é mais uma máscara que cai. Então, minhas amigas, meus amigos, minhas companheiras, meus companheiros, continuemos usando a máscara que nos protege contra o vírus e usemos as máscaras necessárias para nossa sobrevivência nesse governo nazi-fascista. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.